Então, acho que tudo que eu vou falar aqui é muito repetitivo, mas é porque a verdade é uma só. Se você quer ser um investidor que ganhe com dividendos, o nome do jogo é quantidade de ações. Quando você interioriza isso e você entende que quanto mais ações você tiver, mais dividendos você recebe, maior o seu upside no futuro, você começa a pensar o contrário. Você torce para que o mercado penalize as suas ações. Isso vai ter um preço no curto prazo, obviamente, no seu patrimônio que vai oscilar. Mas mirando o longo prazo, sabendo, obviamente, né, que são boas empresas, com bons gestores, que estão pensando no negócio e que pretendem resolver o negócio, então você tem boas chances aí de fazer um bom negócio no futuro. Mas, de novo, você vai ter que abdicar de outras oportunidades que você vai olhar ao seu redor. Você vai ter que ficar chupando o dedo, né? Então, Sim. você tem o perfil de risco necessário para isso? É justamente em momentos como esse que a gente está vivendo, que a gente vê que a maioria não tem. E tá tudo bem. São nestes momentos que você descobre o seu real perfil de investidor. Muita gente se considerava extremamente arrojado com taxa de juros a 2%. É fácil você ser arrojado com taxa de juros a 2%. Agora, você ser arrojado com uma taxa de juros dessa que a gente está enxergando é um jogo um pouquinho. Não é para amador, né? Não é para amador. Pode até ser para amador, né? Os amadores, como chamam os sardinhas, os pessoas físicas, têm muitas vantagens. A principal vantagem das pessoas físicas é justamente ser o seu próprio gestor. Mas, infelizmente, o fato do brasileiro não ter essa cultura de investimento, e acho que também estrutural do nosso país, né, cultural mesmo, de não conseguir ter uma previsibilidade do que vai ser o longo prazo, é extremamente prejudicial. Então, ele tem que ficar mudando de ideia e recalibrando a sua estratégia a cada 1 ano, 2 anos, ele muda de ideia. Não tem ninguém que consiga uma boa rentabilidade com isso. Você precisa escolher o seu caminho e seguir. Se você se sente mais confortável, cara, se você não dorme, tem os seus recursos na bolsa, não é para você. E tá tudo bem. Vai para Pelo renda menos você vai para fixa investe, mas mais confortável, né? Um investimento que corre menos e risco, em né? que você tenha mais chances de ter resultado. Às vezes as pessoas tentam lutar contra a sua própria natureza, vão para a bolsa, obviamente, com uma expectativa, colocam um dinheiro que não era de bolsa, ou seja, que elas vão precisar logo, e tentam um golpe de sorte. Isso Né? que você falou é super importante, Lu. A gente fala várias vezes aqui, mas a gente vai continuar falando várias vezes. Por quê? Reserva de emergência. Exatamente. Muitas pessoas se viram numa situação muito delicada, né? Na pandemia ou pós-pandemia, e elas estavam totalmente sem reserva de emergência. Então, assim, muitas pessoas falam assim pra mim: ah, Carol, eu vou investir na bolsa, né? Eu vou colocar na renda variável. A primeira pergunta que eu faço é: mas você tem a sua reserva de emergência? Você tem você tem ali o equilíbrio se precisar? Porque a gente vê muito isso, né, André? Infelizmente, as pessoas pegam todo o dinheiro que elas têm, a gente luta muito, eu, você, André, enfim, outras pessoas, para que você Sim. invista sabendo assim, ó, esse dinheiro, se der um problema, eu tenho aqui para os meus filhos, eu tenho, né, para mim. Cuidado, pessoal, a gente fala muito de reserva de emergência, porque o brasileiro está começando, muitos brasileiros estão começando. A bolsa é sim para todo mundo, não é só para milionário. A gente vê boas empresas hoje, você investe com R$ 50, é bom para a gente começar, né, a pôr o pé ali, começar a investir, mas calma, com cuidado, com segurança, né? Sem pegar a reserva de emergência, né, André? Uhum. Não, com certeza. Agora, gente, tô vendo aqui, temos quase 2.000 pessoas online aqui com a gente, muitas perguntas. A gente vai separar algumas perguntas aqui para vocês, tá certo? Então vão deixando as perguntas aqui, tá certo? Quando bater mais ou menos aqui umas 1.000 curtidas, nós estamos com 700 curtidas, eu vou separar aqui 5 perguntas para 1.000 Luiz e curtidas. Barsi, tá certo? Agora, Lu, uma ação que foi muito falada e que muitas pessoas acabaram indo naquele efeito manada, por que acontece? Né? Quando o Barsi fala que vai comprar uma ação, muita gente acaba indo atrás, Sim. né? Sem entender, opa, o porquê que o Barsi comprou aquela ação, qual foi a estratégia dele. E muitas vezes, né, Lu, sai na imprensa, e a imprensa, claro, o que a imprensa quer? Ela quer caça-clique. Né? Então ela acaba usando o nome de uma pessoa como o Barsi, que é uma pessoa referência hoje no mundo dos investimentos, para acabar alcançando cliques mais altos. E aí muita gente perguntando sobre a questão da IRB Brasil, que está aí abaixo de R$1, né? Tá valendo centavos hoje uma ação. E aqui as pessoas perguntando, o Barsi hoje ele enxerga que ele errou. Tem gente perguntando aqui, IRB tem chance de ir à falência? O que você acha de IRB, Lu? Olha, André,
assim, é muito complicado eu falar sobre a companhia, né? Às vezes as pessoas me cobram, poxa, você não fala mais do IRB. Eu não falo não porque eu não quero, não é falta de transparência da minha parte. É porque por fazer parte do comitê, obviamente a gente tem acesso a algumas informações e se coloca em período de silêncio em determinados momentos, né? Quem é acionista tem acompanhado a mídia, então muitas modificações têm acontecido na administração, tem a fiscalização da SUSEP que está ocorrendo por conta da capitalização recente que ocorreu, pelo desenquadramento ali de capital, né, do capital regulatório. Então tem muita coisa acontecendo ali de reestruturação da empresa que infelizmente a gente não pode comentar, né? O que eu posso comentar? A nossa visão para a empresa não mudou. O IRB ir à falência significa um risco sistêmico de todo o segmento securitário do Brasil ir à falência. Então, o IRB tem um risco muito grande, não pode falir. É daquelas empresas do tipo, se falir, é um dominó, cai todo mundo. Então, existe uma grande intenção de todos os players que estão, né, todos os stakeholders e shareholders também envolvidos na situação, para recuperar a empresa, né? Então, acho que 2 anos, que é o tempo em que foi descoberto mais ou menos todas as fraudes, em que foi feita aquela tentativa de limpa do balanço, é pouco tempo para você avaliar se a empresa vai embicar ou não. É difícil você mover esse transatlântico. A gente precisa lembrar que o IRB é uma empresa com mais de 70 anos de história. É uma empresa que antigamente, inclusive, agia como o próprio regulador do setor de resseguros. Então, imagina, você tem uma empresa estatal que, além de ser a única operadora, é um monopólio. Isso foi quebrado, não me lembro agora, acho que na década de 90, enfim. Mas, imagina, a própria operadora, o próprio monopólio, agia como se fosse um órgão regulador do ressegurador. Então, existe ali uma memória muito viva, uma riqueza muito grande na empresa, de conhecimento sobre o setor, e a gente aposta muito nisso no futuro. Nós não estaríamos na empresa se não fosse, a gente não vislumbrasse bons resultados mais lá na frente. As pessoas muitas vezes se frustram, o Barça errou. Ele não quer saber se ele errou, porque agora não é o momento dele avaliar se ele errou ou não. Ele está olhando para outro horizonte. A Unipar foi um erro por mais de 10 anos, até que não era mais. Você está disposto a esperar 10 anos? Nem todo mundo está disposto. Então, outra coisa que eu sempre bato na tecla. E caiu dividendos hoje do Unipar, hein? Caiu dividendos hoje da Unipar, quer dizer, um yield absurdo, sim. Imagina, uma posição que ele gastou, vamos chutar alto, 40 milhões para montar, paga 100 milhões ao ano para ele em dividendos, ao ano. Então, assim, já se pagou faz tempo somente nos dividendos, fora a valorização. Então, as pessoas muitas vezes têm essa expectativa de que as coisas ocorram muito rápido, mas muitas vezes estão olhando com a lupa, enquanto o Barça está olhando com o binóculo. Então, as expectativas precisam ser alinhadas aí. 2, outra coisa que eu posso falar, que também é pública e da minha experiência lá de julho até agora. Obviamente, ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe que foi montada lá de comitê de auditoria, o pessoal do conselho de administração e outros comitês técnicos são extremamente competentes e estão fazendo todo o possível para que a empresa se recupere. A gente precisa lembrar que os últimos 2 anos não só foram ruins para a empresa por toda a conjuntura do que aconteceu, mas também pela conjuntura, o cenário das resseguradoras no mundo. Nós tivemos pandemia em 2020 e efeitos climáticos atípicos ao longo de 2021 inteiro. Crise hídrica, não só aqui, mas também na Europa. Muitas catástrofes climáticas, teve quebra de safra, né? O IRB que tem boa parte da sua carteira ali vindo do rural, do agro. Então, precisa ter paciência. Agora, Lu, você teve que bater de frente com alguém lá dentro? Não. O pessoal lá tá todo mundo extremamente alinhado, se eu posso dizer. Quem bagunçou a casa ali já saiu? Já saiu. Assim, foi feito um trabalho bem grande de limpa ali dessas pessoas, né? Que eram as frutas podres, enfim. Porque você fazer esse tipo de esquema, era um esquema, dificilmente uma auditoria externa também pega. Porque você tem ali diversas cabeças-chaves da administração que mexem em todos os números. E quando você quer complicar alguma coisa, cara, você bota numa planilha lá de sei lá quantas mil células, é impossível você pegar. Então, o que aconteceu, o episódio da esquadra, né, que foi de ativismo, enfim, por mais que a gente não opere short e muitas vezes nós somos críticos a esse tipo de postura, foi extremamente importante para que conseguíssemos detectar a tempo para que a empresa, obviamente, não fosse levada à falência e algo mais sério acontecesse.
Mas, obviamente, assim, eu simpatizo com todos os acionistas. Eu sou acionista, não posso comprar, infelizmente. Se pudesse, estaria diminuindo o meu preço médio, porque eu acredito na gestão que está lá, eu acredito que os bancos dificilmente perdem dinheiro, não gostam de perder dinheiro, já perderam muito dinheiro, e lembrando que foi a segunda capitalização em 2 anos. Então, eu não acredito que a empresa vai ter uma terceira chance. Já teve uma segunda, e daqui em diante vai ter que, obviamente, começar a mostrar resultado novamente, né? Então, eu acho que passando esse cenário, a gente trazendo uma normalização agora do setor de resseguros, né? A gente navegando em marés mais tranquilas vai ajudar, principalmente com o cenário de taxa de juros alto. A gente não pode esquecer que tem bastante semelhanças com o negócio de seguros, né? Em que você trabalha com um float muito alto ali dentro da companhia, que vai ficar parado, justamente servindo como garantia para as operações da empresa, para o capital dela, enfim. E esses ativos vão sendo remunerados de acordo com a renda fixa. Então, eu acho que nós temos... A nossa visão é a mesma da semana passada, hoje será a mesma da semana seguinte, e eu vou continuar repetindo as mesmas coisas. Nós estamos no papel, acho que muito, cada um faça o seu julgamento de valor. Muito cedo ainda para dizer que erramos ou não, tem muito trabalho ainda para ser feito. 2 anos, quando você olha, a gente está no papel há 1 ano e meio, mais ou menos, né? É um intervalo de tempo extremamente curto para você avaliar esse tipo de investimento que a gente está olhando lá na frente. Poderemos estar certo no ano que vem, como poderemos estar certo daqui a 10 anos, né? Então, a nossa posição, ela é grande o suficiente para multiplicar em muitas vezes o nosso capital, se der certo, pequeno o suficiente para não nos levar à falência, né? Então, acho que nesse tipo de empresa, sempre falo isso, é o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite. Se Sim. tudo de errado acontecer, se outra tempestade perfeita acontecer e a empresa, enfim, a gente estiver errado sobre a empresa, o que vai acontecer na carteira? O que vai acontecer, na verdade, na carteira do Barça é nada, porque é menos de 1% hoje por conta dessa queda. E vai ferir o ego dele, obviamente. Poxa, né, acreditava na companhia e estava errado. Agora, se der certo, é uma puta porrada. Mais uma. Então, é esse tipo de risco que você tem que se expor, né? Mas, infelizmente, as pessoas se atêm só ao headline da notícia, não chega até o fim, né? Isso Então, acontece muito, Lu. A gente vê muito isso, sabe? Quando você... Pessoal, você pegou ali... Eu acho que primeiro é uma obrigação da pessoa ter notícias. Mas saber as fontes e saber o que tá falando na notícia. Por quê? Tem pessoas que elas veem a capa do jornal, só que elas nem sabem o que a notícia tá falando. Porque foi o que o André falou. Às vezes é uma tentativa de ir lá e você assistir, você ler. E muitas vezes aquela notícia tá mexida e as pessoas erram nisso. Eu sei porque, gente, antes de eu continuar, eu quero até falar aqui, já que a gente falou do rei dos dividendos, olha o Barça é bonitão aqui nessa capa, ó. Rei dos dividendos, a Lu trouxe pra gente. Esse livro, sem dúvida, a gente vai ler. Aliás, estava lotada lá a livraria, eu já vou contar a história. Fica aí que eu vou contar o que aconteceu, que é um absurdo. Mas tava lotada a livraria, a Lu postou lá um vídeo. Tem fofoca? Lotada. Não é fofoca do Barça, não, mas tem uma fofoca que eu quero contar pra vocês verem até onde, às vezes, as pessoas não sabem sobre o Brasil. Mas assim, Lu, tava lotada lá a livraria, né? Graças a Lu a Deus, colocou Carol. um history dela assim. Nossa, a Luísa é demais, né? Ela colocou assim, fantasiada de filha de rico. Olha onde chega Luiz Barsi, na boa, não tem quem não gosta dessa mulher, é incrível. E assim, muita gente pergunta pra mim, como é que é o Barsi? A galera vê a gente entrevistando as pessoas, elas querem saber, né? Uhum. E eu lembro muito de uma cena do seu pai, que assim, a gente tava com o telefone, né? A gente tem essa mania de ter iPhone e tal. E o Barsi tava saindo ali, a gente chegou lá morrendo de medo, entrevistar ele, não, já tá tudo certo e tal, e sentadinho assim. Foi extremamente, assim, humilde. E a gente começou até... Você solta, assim, o ombro, né? Fica mais à vontade, né? Fica mais à vontade. E aí ele falou assim, poxa, eu não sei pra que vocês têm um celular tão caro. Pô, isso aqui eu uso pra operar. Eu nem sei muito de rede social, eu não me importo. Então você vê, são coisas que a gente leva sempre. O Barsi falando isso, né? A gente descendo ali o elevador, né, André? E aí a gente falou, pô, mas o Barsi vai descer aqui, porque a gente fica ali, né? Eles têm um escritório ali numa rua movimentada, e ele simplesmente falou, não, eu desço com vocês. Então, quer dizer, se você pergunta sobre o Barsi, ele é realmente uma pessoa extremamente tranquila com tudo, assim. E o que me eu acho admira interessante isso. é que, assim, você vê, a Luíse, já cansei de falar, não é média, mas é uma pessoa simples. Sim. Até vi um post seu esses dias falando o quê? Que pra você, o que vale no dinheiro é você poder viajar com o budget que você quiser, quando você quiser, pra onde você quiser. E a gente vê muita gente na internet, Lu, que às vezes usa um carro,
ou um helicóptero, ou um baita de um relógio, tudo mais. O que você acha disso? Você acha que isso é verdadeiro na internet? Ou é muita gente tentando captar, vender curso, utilizando bens materiais? Porque assim, eu vejo muita gente com muita grana, e hoje até aqui a gente tem muito acesso network, conhece muitas pessoas através do podcast. Cara, e a gente vê que realmente quem tem grana não precisa ficar, sabe, mostrando, ostentando. O que você pensa sobre isso? Geralmente quem chegou lá de verdade acaba ganhando uma sabedoria, né? Pra entender que dinheiro é muito bom, dinheiro traz várias facilidades, compra felicidade sim, sem dúvida nenhuma. Você tem potencial de ser mais feliz com dinheiro do que sem dinheiro, não sejamos também, né? Hipócritas, exatamente. Mas você chega à conclusão de que literalmente não é sobre isso, né? Então hoje o Barsi continua trabalhando porque é a vida dele. Ele fica lá, né, na frente da televisão, né, Exatamente. da cultura. Quer dizer, falando aqui, ó, dublê de rico, tem muito dublê de rico na internet. O Wally falou, Wally Data. Tem muito dublê de rico, né? Então as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar de mim, né? Então o Barsi, bom, ele tem a história dele validada por tudo que ele passou. Ele veio de uma origem muito humilde, estudou pra caramba, trabalhou pra caramba, foi um gênio sim lá atrás, viu que as outras pessoas não conseguiram enxergar e, poxa, teve a disciplina e a paciência necessária para perseguir no caminho dele. Ele demorou mais de 50 anos para ser reconhecido do jeito que ele é hoje, né? Muito por conta da internet, enfim, não só do meu trabalho, mas de outras pessoas também que enaltecem a trajetória dele. Então, a história dele fala por si só, né? E hoje, se ele quisesse andar de carrão, ninguém ia julgar. O cara aproveita a vida, ninguém ia julgar, obviamente, né? Com mas certeza. ele não gosta. Não é estilo, né? Ele não faz parte do perfil dele. Ele é feliz do jeito que ele é, andando. A gente tem um carro 2018, um SUV, não é importado nem nada disso. Antes ele andava de metrô. Eu dei uma tesourada nisso aí por questão de segurança. Primeiro foi de saúde, por conta do Covid, depois segurança. As coisas começaram a escalar bastante na internet, enfim, a gente ser assediado no mercado, no posto de gasolina, no farol, né, andando na rua. Então, obviamente que eu digo que eu tenho um filho de 83 anos. Eu fico desesperada se ele vai atravessar a rua. Meu Deus do céu. Né, é lindo ver o carinho, né, pensando a ligação que vocês têm. Meu Deus, é uma preocupação. Falo, nossa, será que quando ter filho é esse desespero? Agora eu entendo. Não, você vê que o Barsi, ele é tão... A Luísa contando aqui, gente, que histórias é muito legal também. O Barsi foi lá na livraria. Infelizmente, a gente não pôde ir, né? A gente gostaria muito de ter ido. E a Luísa contando que ele ficou assustado, né? Que ele não imaginava que as pessoas tinham tanto, né, assim, admiração, tudo. Então, você vê, eu tô imaginando o Barsi falando isso. Porque ele realmente, você, a família, enfim, a família, a pessoa, às vezes, ela não tem noção disso, né, Lu? Ela realmente não vive essa bolha da internet. Porque eu quero até falar aqui um pouco com vocês sobre isso, pessoal. Cuidado com essas coisas que vocês veem na internet. Eu tô falando até por mim, tá? Eu tô me colocando também nisso. Não de dinheiro, mas às vezes você tá numa situação triste ali, passando algum momento. Por quê? As pessoas quase que impossivelmente vão falar sobre situações... O que eu acho errado, tá, Lu? Porque quando eu passo alguma coisa, eu até coloco na rede, para que as pessoas se sintam abraçadas e sintam que elas são pessoas normais. Sim. Mas cuidado, gente, porque às vezes a pessoa vê lá, ó, a casa tal dela quer comparar a roupa que a blogueira tem, a bolsa tal, e às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa nem é tão feliz com aquilo, e enfim. Mas a história que eu queria contar, antes de eu perguntar aqui, que eu quero perguntar de um banco também, que é o Banco Bradesco, que muita gente veio me perguntando. Eu tava eu fui relaxá-lo num spa essa semana. Que delícia. Eu tô chique, não tô não, André? Tô chique, mas não tô tanto que nem você que tava na Tailândia, né? Depois a gente vai falar As suas dividendos que pagaram. Meus dividendos pagaram lá. Tô na mesma pegada que você, Lu. Viajar. O dividendo que tá... vale, cara, paz de a espírito. gente chega lá. É verdade. E aí, eu fui fazer uma massagem. Olha, gente, eu contando aqui. E eu acho assim, não tem problema em quem você votou, quem você escolheu, em qualquer coisa na sua vida, mas você tem que saber argumentar, você precisa saber o que você tá fazendo na sua vida. Ler, estudar. É que eu tô entrando um pouco num papo até lá atrás de política. E uma massagista que tava lá, comentando que ela não votaria no Bolsonaro, por isso, por aquilo, mas onde eu quero chegar? Quando eu falei pra ela, não sei o que, do Paulo Guedes, eu falei, o ministro, o Paulo Guedes, ela falou, mas quem é Paulo Guedes? Assim, gente. Então, tem que estudar o mínimo. Quem é o Paulo Guedes, né? Simplesmente o ministro da Economia. E aí você vê que as pessoas realmente, elas não estão fazendo a lição de casa, de estudar o mínimo. Né, André? E pra investir, dependendo também, cara, é complicado. É que eu fiquei chocada com isso. Porque quando a gente vai, por exemplo, lá pro interior... Não, mas não era dizer interior. assim, mas pessoas que às vezes não têm muito acesso, nem a tecnologia,
É complicado a gente falar sobre um ministro da Economia. A gente tá começando a falar mais sobre ministros, sobre STF, de 2, 3 anos pra cá. Não, mas Porque peraí, ninguém mas sabia. Se a gente mas aí fosse você tá levantar... falando de pessoas mais Se a carentes gente de fosse levantar informação. quem era o ministro da Economia, gente, há 4 anos atrás, você perguntasse pra pessoas cultas, não ia saber.